Uma vez um filósofo italiano, Marsilio Sino, que nasceu em 1433, ele escreveu: "A cidade não é feita de pedras, mas de homens. São os homens que atribuem valor às pedras. Todos os homens, não apenas os arqueólogos ou os literatos." Então, olhando para esse cemitério antigo, com seus túmulos, suas lápides, se nós não nos sensibilizarmos por nossas pedras, elas vão ser esquecidas, vão ser destruídas. Então, como é que a gente pode proteger um cemitério antigo, histórico, se atualmente as pessoas no geral se afastam deles? Porque os cemitérios são mal vistos, sofrem rejeição, as pessoas têm um certo medo, mas há um século a relação das pessoas com a morte não era assim. Antigamente não era assim. Manter a memória do falecido, que naquela época era importante, hoje perdeu o sentido. E assim esses códigos que foram deixados, esculpidos nas lápides, foram perdendo sentido à medida que vão sendo esquecidos. Mas ainda restam poucos túmulos com esses códigos. Como a gente pode ver aqui, nós vamos dar uma olhada. Nos Estados Unidos existe um hábito de se colocar moedas nos lápides do falecido. Geralmente é feito, as pessoas deixam essas moedas como um sinal de respeito por militares que morreram e para mostrar para os seus familiares que alguém fez uma visita ao túmulo dessa pessoa, né? O nome dele, José Arthur Ferreira Amaral, nasceu em 58 e faleceu em 86 com 28 anos. Inclusive, se você quisesse demonstrar apenas respeito por um soldado morto, você deixaria 1 centavo. Se você treinou com o falecido, você deixaria 5 centavos. E se você serviu ao lado do soldado, deixaria 10 centavos. E 25 centavos significa que você esteve presente quando o soldado foi morto. Nesse túmulo específico, a gente não sabe, talvez ele apenas seja um colecionador de moedas, uma homenagem da família, mas quem sabe foi um militar. Aqui no Brasil isso não é uma prática comum. Aliás, foi o primeiro túmulo que eu vi com essas características de moedas. Se alguém tiver conhecimento do significado disso, deixa no comentário aí. Aqui nós conseguimos ver um anjo triste olhando para baixo. Significa uma morte prematura. E a grinalda de flores embaixo significa vitória, eternidade, imortalidade. Aqui dá para ver claramente o poderoso carvalho, representado com folhas e bolotas de carvalho. Isso significa força, honra, firmeza. Mais uma vez aqui dá para ver claramente o carvalho, os galhos, as folhas, as bolotas do carvalho, aqui o tronco do carvalho e em cima o anjo representando a espiritualidade. Olha que bonito. Esses 4 túmulos antigos aqui. Tem mais 2 ali, depois tem esse espaço em branco, vazio, sem nada, né? Aqui temos o túmulo de um casal, mais uma vez o tronco do carvalho, representando a força, a honra, a firmeza, e embaixo conseguimos ver flores esculpidas, que são a delicadeza, representando a delicadeza, o feminino. Agora aquele ali realmente parece ser bem antigo mesmo. Esse majestoso túmulo ele tem vários símbolos. O primeiro que chama atenção é esse ramo de oliveira, com uma oliveira em flor e frutos. E logo acima tem a face de Cristo e as asas, que representam a espiritualidade. Mas o fantástico aqui é esse ramo de oliveira. A oliveira simboliza a sabedoria. Ela é também conhecida por representar longevidade, fertilidade, maturidade, fecundidade e a prosperidade. A folha de oliveira também aparece na história de Noé, que é João Trider, 1866-1937, também todo esculpido, só que agora já tá diferente, que pintaram, né? Também com ramos lá em cima, muito bonito, um anjo. Maria M. Trazel Strider, nasceu em 1866 e faleceu em 1961. Quando o anjo aparece chorando, ele simboliza a morte prematura. E o anjo, ele aqui está aguardando o túmulo. Eles são mensageiros entre Deus e o homem. Por aqui vocês não têm ideia, mas é um túmulo muito alto, majestoso. Eu virei a imagem só para vocês tentar, se vocês conseguem ver a altura, tá? Eu tenho 1,74 m de altura. Minha mão tá aqui, olha. Não sei se deu para ter uma noção, né? Mas é bem alto.
Agora estou na frente dele. Essa lápide basicamente mostra Cristo carregando a sua cruz, né? Então, de acordo com a fé cristã, através da morte de Jesus na cruz e da sua ressurreição, todo aquele que crê pode obter a salvação e a vida eterna. Essa sigla que vemos em algumas lápides, RIP, é uma sigla de uma frase em latim que significa descanse em paz. A pronúncia é mais ou menos assim: Resconheça-te em pace. Nesse túmulo realmente só resta mesmo a lápide. Esse túmulo tem uma lápide bem interessante aqui onde está escrito os nomes dos falecidos, em formato das tábuas dos 10 mandamentos. E talvez signifique que essas pessoas aqui viveram conforme as leis de Deus. Não se esqueça de se inscrever também se você ainda não é inscrito, ok? Realmente esse túmulo parece um templo. Veja na parte de cima aqui, esse formato. Então a Arca da Aliança, que contendo as tábuas dos 10 mandamentos, ela ficou guardada no Templo de Salomão, em Jerusalém. Mas conta a história que no ano mais ou menos de 642 a.C., o rei Josias teria mandado esconder a Arca para que ela fosse protegida de alguma possível invasão do templo. Depois disso, a Bíblia não fala mais nada sobre o paradeiro do baú sagrado. Geralmente nós não paramos para observar essas lápides antigas, né? Mas elas passam tanta mensagem, passam informações sobre as pessoas falecidas. Elas mostram os sentimentos das famílias em relação àquele ente querido. Na verdade, é um último adeus gravado na pedra.